Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui no domingo, dia 30 de maio, mais uma vez, começando uma palestra ao vivo, uma live aqui da Casa do Caminho. Lembrando que nossa casa está no bairro de Campo Limpo, em São Paulo, não é? Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, uma noite de conversa. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cláudio. Eu trabalho na Casa do Caminho, na área de orientação, na área de ensino. Muito bem, boa noite, Lucicleide. Olá, Lilian. Boa noite, bons estudos para nós. Boa noite, Elza. Sueli, boa noite, Airan. Rebeca, boa noite. Que bom, Lilian. Muito obrigado pelo feedback. Olá, Hilda, boa noite. Vamos lembrando também, né, que nossa casa está com os atendimentos presenciais aos domingos, em 3 horários pela manhã, das 9 às 10 e às 11, e também às quintas-feiras à noite, não é? Para participar dos atendimentos é necessário agendamento. Mas por que agendamento? Porque nós temos que nos atender à questão de não aglomerar pessoas. Nosso salão cabe até 100 pessoas, mas nós podemos receber um número bem menor em função das questões da pandemia. Boa noite, Décio, Patrícia. Boa noite, Deis, Otília, boa noite. Então é por isso que é necessário a gente agendar. E aí, para fazer o seu agendamento, tem que ser via WhatsApp ou no bazar da casa presencialmente, que fica aberto durante as tardes ao longo da semana, né? Boa noite, Regina. E aí, para fazer o agendamento via WhatsApp, é necessário usar o número 11 98463 2650. Não é? Então, este é o número do WhatsApp que a gente faz agendamento. É o 98463 2650. Boa noite, Maiara. Muito bem, boa noite, Patrícia. Boa noite, Lênis. Lembrando sobre as questões de vibrações, não é? É muito comum nós pedirmos vibrações aqui para a Casa do Caminho, para encarnados e desencarnados. Então podem colocar os nomes aqui durante a nossa live. Boa noite, Kislaine. Manuel, boa noite. Edinalva, boa noite. Boa noite, mãe da Edinalva, Dona Tina. Boa noite, Rê. Muito bem, boa noite, Eric. Temos várias pessoas que estão frequentemente com a gente aqui aos domingos, né? Boa noite, Melissa, Marilene. Melissa que trabalhou hoje de manhã na La Casa, né, Melissa? Marilene também, Edinalva. Muito bem, e se você quer trabalhar com a gente na casa, é possível. Nós sempre precisamos de pessoas e o nosso trabalho nunca diminui, ao contrário, sempre cresce, né? Então, se quiser, venha trabalhar conosco. Aí você entende como que funciona todo esse trabalho, essa equipe, e aí você vai conhecendo mais. Além disso, também temos os nossos cursos, não é? Seria muito interessante estudar. Quando a gente fala em estudar, não é simplesmente para a gente saber a doutrina, é para a gente saber como aplicar a doutrina à nossa vida, à nossa realidade, né? Boa noite, Denise. Muito bem. E aí a gente pode, estudando, saber como melhorar a nossa vida, entender mais as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos porquês, a nossa missão aqui. Então, os cursos da casa são excelentes para que a gente possa nos entender melhor, não é? Lembro também que é necessário que vocês já deixem do lado aí, já peguem sua aguinha, a minha está aqui do lado, para quando a gente fizer o nosso passe, né? A gente também fluidificar, ter a nossa água fluidificada, não é? Que é muito importante para nós, não é? E vocês fazem o Evangelho no lar? Quem faz o Evangelho no lar, coloca aqui para mim.
nas mensagens aqui que faz o Evangelho no Lar. Boa noite, Solange. Vamos ver quem faz o Evangelho no Lar aí. Vibrações para os animais também. A gente vai anotando essas vibrações, não é? E você? Você também faz as suas vibrações? Boa noite, Esther. Você começa a fazer o seu, Hilda? Muito bem. Olha, acabou de sair do seu, Denise. Terezinha, boa noite. Toda terça é o seu, Lilian. Marilene também faz. Elaine, muito bem, vibrações. Pedindo vibrações para quem está também doente, não é? É muito importante, né? As nossas vibrações mandando com a nossa força de vontade, não é? Boa noite, Alzira. Você parou, Patrícia? Importante fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no seu dia, no seu momento. O Evangelho no lar a gente combina com uma equipe espiritual que vai estar sempre lá com a gente, naquele dia, naquele horário marcado. Não é importante a gente fazer o Evangelho no lar. É simples, você faz em 10, 15 minutos, não é? Tem um roteirinho lá da casa, também temos um roteiro no site da casa, e é simples de fazer. E você faz do seu jeitinho, e você começa a trazer mais luz para sua casa. Então, o Evangelho no lar, para a gente, é primordial. O meu também, eu faço às segundas à noite. Cada um faz o seu dia, não é? Faz de manhã, ou faz de tarde, ou faz à noite. Mas comece a colocar uma rotina. Tenha sempre, não é? Aquele dia certo para você fazer e aquele horário certo e reserva. É como um compromisso que você tem, né? E é, na verdade, um compromisso com a equipe espiritual que vai estar lá naquele dia e naquele horário. E se houver algum compromisso, alguma coisa de última hora, você conversa com a equipe espiritual, se desculpa, não é? E faça marque um outro dia, um outro horário naquela semana, não é? É isso mesmo, a casa fica protegida. Você estabelece uma proteção, assim como se fosse um campo de força magnético que impede de coisas, de intenções ruins de entrarem, não é? Então é muito importante. Muito bem. Podem escrever aí os nomes de quem vocês querem enviar vibrações, não é? Sempre coloque se for desencarnado ou se for encarnado, para que a gente possa também direcionar no nosso trabalho na casa. Muito bem, muito bem. Vamos ver quem mais está entrando aqui, para que a gente logo, logo já possa começar o nosso tema de estudo desta noite, que é muito interessante. Iraci, boa noite. Boa noite, Elaine. Gustavo, muito boa noite. Vou aqui também me organizando. Leonice, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma palestra com o último tema do livro, do primeiro livro de estudos que a gente está fazendo. Vamos começar outro livro já, de imediato. Seguindo sempre o estudo, porque o estudo não para, não é? Sim, sempre vibrações para esse nosso amigo Gustavo. O fato da gente ter sido espírita encarnado não nos torna melhores quando desencarnamos. É, isso é verdade. A gente pensa que ser espírita facilita muitas coisas. Ser espírita, quando você aplica os conhecimentos, melhora a sua vida aqui. E, consequentemente, melhora lá, do outro lado, no outro plano, não é? Mas quantos espíritas ainda não se desesperam na hora de desencarnar, não é verdade? É. Nossa,
nossa passagem por aqui, enquanto encarnados, é uma experiência extremamente rica, né? Muito bem. Vamos então, neste momento, fechando os nossos olhos e assim, elevamos então os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até nosso Mestre Jesus, cumprimentando também toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que nos intui, nos envolve e nos protege neste momento. E a esses irmãos agradecemos pelo muito que recebemos e pedimos que neste momento nos envolva em luz, em sabedoria, para que possamos melhor entender o assunto da palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E nossa palestra de hoje, ela é tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 180. É um livro que foi psicografado pelo Chico, né, com textos de Emmanuel, onde Emmanuel tira um trechinho da Bíblia, né, e escreve um texto trazendo mais esclarecimento sobre esta palavra de Jesus. E o texto dessa noite, o tema desta noite da palestra é Façamos Nossa Luz. E foi tirada do versículo 16, que está no capítulo 5 de Mateus. Não é? E este versículo é assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Muito bem, isso foi dito por Jesus, não é? Mas o que tratava esse capítulo 5, né? Esse capítulo 5, neste capítulo 5, Mateus começa dizendo que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte, se sentou e junto deles os seus discípulos, e ele começou a falar sobre as bem-aventuranças, não é? E aí ele seguiu, ele começou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e foi falando as bem-aventuranças para os discípulos dele, que estavam ali à volta dele. A gente chama discípulos porque eram muitos discípulos que Jesus tinha, não é? E ele falava, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar, né? Para nada mais presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus continua neste capítulo 5 falando, mas este é o versículo que nós vamos hoje trabalhar, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vamos lá, vamos então passar a ler o texto que Emmanuel escreveu baseado neste versículo. Emmanuel começa: ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas, nevoeiros que exaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo
e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não o dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que não seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por alguns anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te tornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Muito bem, então esse é o trecho, é o texto que Emmanuel nos traz aqui. E a gente vai comentar um pouquinho umas partes desse texto para que a gente possa tirar alguns ensinamentos, que cada um vai tirar o seu ensinamento, né? Então ele começa falando que nós vivemos num grande universo, mas nós estamos num pequenino planeta, não é? Nossa casa, ela é pequena, ela é humilde, mas nós temos o sol, nós temos a água, nós temos o ar, nós temos a terra, ou seja, nós temos tudo o que nós precisamos para que essa nossa casa seja o paraíso, não é? Mas qual é o problema? O problema são as sombras. Ou seja, essas sombras elas projetam na humanidade a angústia, o medo, as dores, não é? E essa escuridão que vai aos poucos invadindo o caminho de cada um de nós que habita este planeta. Então a gente chama de sombras, ou seja, as trevas, não é? De onde surgem as trevas? Elas surgem muitas vezes da ignorância. O que é a ignorância? É o não conhecer, é o não querer estudar, é o não querer se aprofundar nas coisas. E nós vivemos numa época como nunca antes na nossa humanidade, com tanta informação à nossa disposição. Então, ser ignorante é abrir maiores portas para as trevas. É onde elas tripudiam mais e nos manipulam mais, porque a gente muitas vezes não quer aprender. Não quer usar todos os recursos que chegam até nós através das informações, não é? Outras trevas nascem da maldade, quando nós deliberadamente fazemos alguma coisa que prejudica outras pessoas, não é? A maldade muitas vezes dentro de casa, maldade no trabalho, as pequenas coisas. A maldade pode ser deixar de dar um bom dia para uma pessoa que te deu um bom dia. Maldade pode ser ignorar alguém. Maldade pode ser quando a gente, na verdade, deixa de fazer algo bom para alguém. Você fala assim, mas isso não é maldade? É maldade, sim. Porque nós estamos aqui com missão. Missão que temos que melhorar, não é?
As trevas também nascem da insensatez, quando nós não usamos o nosso raciocínio lógico, aquilo que seria sensato fazer. E nós estamos sendo defrontados com questões todos os nossos dias aqui. Não tem um dia que a gente não tenha que se defrontar com alguma questão que a gente tenha que tomar uma decisão, onde a gente tem uma oportunidade de nos melhorarmos, de ajudarmos, não é? Bom, Emmanuel fala que nós temos que fazer a nossa própria luz. Mas como que a gente faz essa própria luz, não é? E por que a gente tem que fazer essa própria luz? Não é? A primeira coisa que ele diz que essa luz, ela é necessária porque é uma luz para que os bons espíritos, aqueles mensageiros de Deus, nos enxerguem. Eles percebam a nossa luz e aí eles podem, inclusive, nos auxiliar mais. E essa luz, por exemplo, que a gente faz é através da oração, é através do evangelho que a gente faz na nossa casa, é o cultivar os bons pensamentos, não é? É quando a gente tranquiliza o nosso coração, a nossa mente, e a gente emana coisas boas, a nossa aura se ilumina, se expande, então nós temos luz, e nós somos luz, possível de ser vista, então, por esses mensageiros, não é? Quando a gente também a gente tem a luz, né? Essa luz ela serve para irradiar o nosso próprio ser, para encontrar o caminho da libertação. Então a luz, ela aqui está sendo uma luz da sabedoria, não é aquela que nos permite realmente enxergar o melhor caminho para nós melhorarmos, para nós progredirmos em todos os aspectos, não é? Uma outra luz também é a luz que a gente tem que vai servir para iluminar o caminho dos outros que estão próximos a nós. Por exemplo, os pais, as mães, eles têm uma missão. Temos uma missão de iluminar os passos dos nossos filhos. Ah, mas o filho já está aí no mundo, ele toma suas decisões. O filho sempre olha para o pai e para a mãe. Nós só seremos sempre os referenciais dos nossos filhos. Aqueles exemplos iniciais. Depois os filhos vão realmente fazer outras escolhas e vão conhecer outras luzes por aí, ou não, não é? Mas essa luz que nós temos aqui é a luz para também ajudar as outras pessoas, não é? Mas para eu fazer luz, eu preciso me organizar interiormente. Então, para eu fazer luz, eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento, ou seja, esclarecimento íntimo, aquilo que eu sou, quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. É uma reflexão necessária, porque muitas vezes a gente está numa família e a gente fala, mas o que eu vim fazer nessa família? Não tem nada a ver com ninguém nessa família, as pessoas não gostam de mim, por que eu estou ali? Então, esse questionamento que eu trago para mim é onde eu começo a tirar essas camadas que vão me fazer chegar mais intimamente à minha essência, para que eu saiba quem eu sou e eu esclarecer isso para mim. Uma outra luz é eu cuidar de mim, eu entender que eu não tenho que depender de ninguém para cuidar de mim. Ah, mas Deus cuida de nós? Cuida, claro que cuida de todos nós. Todos nós somos filhos de Deus e Ele cuida de nós, nos dando tudo o que nós precisamos. Temos que nós fazermos a nossa parte neste processo de cuidar de nós mesmos, o nosso corpo físico aqui, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, não é? Este é um processo que é o processo de se fazer luz, não é? E nós também temos que buscar aproveitar todas as oportunidades que a vida nos traz.
para que a gente ali seja luz, por exemplo, na nossa família, como eu disse, no nosso trabalho, no nosso estudo, na escola onde a gente vai, no bairro que a gente mora, no prédio que a gente mora, não é? O que é, então, seria esse ser luz no trabalho? É ser aquela pessoa que busca o esclarecimento, busca o entendimento, que ela leva as outras pessoas a buscarem a serem melhores, a perceberem, não é, as coisas melhores que tem ali. Isso é ser luz, não é? Emmanuel também nos diz que nós contamos com a luz dos demais, ou seja, as pessoas que estão na nossa vida, e nós já tivemos muitas pessoas, ainda temos muitas pessoas que cruzam o nosso caminho para nos iluminar, que trazem luz para o nosso caminho, não é? No entanto, essas pessoas, essas luzes do nosso caminho, elas são temporárias, não é? Nós temos elas conosco por algum momento, por algum tempo. E nós devemos então ser muito gratos a essas luzes, porque elas nos deram, em algum momento de dificuldade, algum direcionamento. Elas nos ouviram. São aquelas pessoas que aparecem na nossa vida e que nos acalma no momento difícil, que nos orienta numa decisão muito difícil que a gente tem que tomar, que que acalma o nosso coração quando algo ruim nos acontece. Então, estas são as luzes que aparecem na nossa vida, mas elas vão um dia nos deixar. Elas podem estar pouco tempo conosco, não é? E aí? Depois que elas nos deixarem, ficaremos apagados? Então, o que a gente precisa entender nesse mecanismo? É observar essas luzes que chegam até nós e a gente humildemente, não é? De coração aberto, colocar aquele nosso interesse em acender a nossa luz, como uma vela. Você pega uma vela acesa e você acende a outra. Então nós necessitamos desta luz externa que vai nos auxiliar a acender a nossa luz interna. E assim a gente vai caminhar. Precisamos ter a nossa própria luz? Precisamos. Você pode ter uma pessoa de luz do seu lado por bastante tempo, mas nós temos os momentos onde que se a nossa luz não estiver acesa, nós cairemos no precipício, como diz Emmanuel. Então, esta nossa luz vai mostrar sempre o melhor caminho para que a gente siga e a gente evite cair neste precipício, porque existem. Dentro da nossa jornada aqui nós somos expostos a tantos desafios. Muitas vezes a gente pensa que a gente não consegue superar. Como a gente busca essa superação? Do externo? A gente busca do outro? Claro, a gente pede ajuda. Essa ajuda vem para nós. E aí a gente traz para dentro de nós e a gente busca tomar as melhores decisões. O que é isso? Isto é ser luz para si mesmo. E essa é a nossa grande incumbência aqui. É ser luz para nós mesmos. Não dependermos de luz de ninguém. A luz dos outros, ela é muito boa, muito bem-vinda, mas ela serve para que a gente desenvolva em nós mesmos a nossa própria luz. E que a gente possa, em retorno, como também fomos beneficiados pela luz dos as outras pessoas que nos ajudaram, que a gente também possa ser luz no caminho de outras pessoas. Esta é a oportunidade. Então se faz luz quando se é humilde e quando se tem o desejo grande de servir, não é? Que Jesus veio para nós para ser luz na nossa vida. E no curto tempo que esteve conosco, ele pôde nos trazer tantos ensinamentos. E nós saímos de um período de ignorância, ou seja, de trevas, para um período de conhecimento, de luz, e esse período que desperta em nós a vontade de sermos melhores. E tá lá, pega o Evangelho, use o Evangelho no lar,
que você vai construir a luz na sua casa. É a sua casa um ponto de luz no universo, irradiando luz. E onde tem luz, trevas não podem entrar. Este é um conceito muito lógico. O que faz a luz? A luz dispersa, desculpe, a treva. A treva se esvai. Então, é uma coisa assim muito, muito sensata, muito lógica. Que a gente possa então refletir sobre se estamos sendo luz e como podemos ser luz. Primeiro para nós mesmos. Para que a gente possa melhorar as nossas atitudes. Como diz no texto de Emmanuel, não são palavras bonitas que vão fazer com que a gente melhore nossa vida, não é? Mas as nossas atitudes. Muito bem. É isso aí. Vamos então agora nos encaminharmos para o nosso passe, não é? Então, neste momento, vamos respirando profundamente, soltando todo o ar e vamos então nos relaxando, fechando os nossos olhos, se possível. Vamos esvaziando as nossas mentes e vamos nos imaginando caminhando num local de muita luz e sentimos uma enorme paz e calma que toma conta de todo o nosso corpo. Assim, nos entregamos aos cuidados da equipe espiritual que está presente neste momento em nosso lar. E estes amigos equilibram nosso campo energético, nos trazendo harmonia, nos trazendo serenidade, um estado de leveza e contentamento. Nós estamos então totalmente receptivos aos fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo neste momento. E se houver alguém da sua família, alguém do seu trabalho, uma pessoa em sofrimento, as pessoas que vocês colocaram nas vibrações, sejam encarnadas ou desencarnadas, pense nessas pessoas para que também possam estarem receptivas aos fluidos espirituais, que elas possam também serem beneficiadas, não é? Dessa paz que recebemos agora. Neste momento, nossa água está sendo fluidificada com aquele remedinho, com o que for necessário para a nossa melhora, para as nossas questões físicas, as nossas questões emocionais, as nossas questões espirituais, sempre de acordo com o nosso merecimento. Este é um remédio necessário para enxergarmos o nosso melhor e percebermos em cada dificuldade uma oportunidade de nos reinventarmos e assim evoluirmos. Agradecemos então a equipe espiritual e neste momento vamos tomar um golinho da nossa água. Desfrute desse remédio, desfrute dessa água fluidificada e busque levar essa água com você ao longo da semana, ao longo desses dias. Reponha no seu copinho um pouco mais de água para que ela possa durar um pouquinho mais de tempo. E assim, vamos então agora, neste momento, vibrarmos. E eu sempre gosto de lembrar que as nossas vibrações, elas dependem da nossa sensação, ou seja, do nosso melhor sentimento, aquele sentimento que a gente conhece, e a gente pensa, elevando, né? Como a gente fala, elevando transformando esse sentimento como numa flecha que vai em direção àquele local que nós estamos mandando, que nós pensamos. Mas como chega lá? Quando a gente vibra, a gente põe a nossa vontade. A gente direciona, a gente quer, é o nosso desejo que vai. Então a vibração, ela tem energia, não é? Então, a gente agora neste momento vai encher o nosso coração de amor e elevar então os nossos pensamentos com este sentimento de amor, direcionando ao nosso planeta Terra, envolvendo o nosso planeta na cor rosa do amor,
para que cada criatura deste planeta receba este amor e possa então desenvolver em si este amor dentro de si, expandindo para todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Vamos então agora vibrar muita luz para todos os governantes em todas as esferas de poder, para que esta luz, este discernimento, possa fazer com que eles entendam a sua missão de líderes e possam respeitar cada cidadão, cada pessoa, buscando fazer o seu melhor. Vamos vibrar muita saúde e vontade de melhorar para todos aqueles que estejam doentes em hospitais ou nas suas casas, ou os doentes mentais, vibrando muita vontade de se melhorar, para que eles encontrem essas possibilidades. Vamos vibrar muita coragem, muito ânimo para todos aqueles que estejam desempregados, todos aqueles que estejam morando nas ruas, para que possam encontrar o melhor caminho para si, para que possam lutar contra as suas próprias dificuldades. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de melhorar para todos aqueles irmãos que estejam nas prisões, desiludidos, envolvidos com o mal, que eles possam despertar o bem que já habita em cada um deles, para que eles possam melhorar e seguir na evolução. Vamos vibrar muito amor para todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força e determinação para todos os profissionais da saúde que estão aí trabalhando incansavelmente, nos auxiliando contra a pandemia. Vamos vibrar muita prosperidade, muita saúde, muita sabedoria para todos os nossos amigos e familiares, vibrando também muita harmonia, muito amor, muita saúde e prosperidade para o nosso lar. E pedimos também, Pai, a sua permissão para vibrarmos por nós mesmos muito amor, muita serenidade, não é? Para que possamos nos trabalharmos melhores, nos perdoarmos e perdoarmos todos aqueles outros que nos rodeiam. E para encerrarmos, então, eu quero fazer uma prece que eu adaptei de um dos livros de Emmanuel, já que estamos falando de Emmanuel, trazendo algumas palavras aqui de acordo com a mensagem desta nossa palestra. Então a prece é a seguinte: Jesus, a ti que vieste a este mundo, mais para os desesperados da salvação, levantando os mais doentes e os mais infelizes, endereçamos igualmente nossa súplica pelos irmãos que ignoram as leis de fraternidade e amor e praticam o mal. Sabemos que nós mesmos já estivemos neste estágio e fomos ajudados. Que nossos olhos e ouvidos estejam menos atentos às maldades para podermos enxergar o belo e ouvir palavras edificantes. Pedimos, Pai, sua misericórdia para com nossas falhas e que saibamos estender nossas mãos a todos os que necessitam da tua luz. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos todos nós uma semana de luz, com mais tolerância e serenidade, para sermos luzes que iluminam o caminho daqueles com quem cruzamos em nossa vida. Agradeço imensamente a cada um que participou deste momento aqui, junto com todos nós aqui, da Casa do Caminho, que possamos ter essa semana abençoada e vamos nos encontrar no próximo domingo, às 20h20. Que assim seja. Muito obrigado a todos.